Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia: eletrônicos velhos. Mas a história aqui é diferente. Vamos descobrir que, por trás do que a gente chama de lixo, existe um tesouro valioso e, ao mesmo tempo, um veneno bem perigoso. Sabe aquele celular antigo que está guardado na gaveta? O que será que tem dentro dele de verdade? A resposta é uma mistura que é, ao mesmo tempo, fascinante e perigosa. É tesouro e veneno juntos. E a gente vai entender direitinho o porquê. Para começar, vamos ter uma noção do tamanho do problema. E olha, quando a gente fala que é grande, não é exagero. Estamos falando de uma verdadeira montanha de resíduos. Olha só, esse número é impressionante. Só em 2019, o mundo inteiro gerou 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Para se ter uma ideia, isso é o peso de quase 350 navios de cruzeiro. E o pior, essa montanha só aumenta a cada ano. E se o número total já assusta, o que esse gráfico mostra é ainda mais preocupante. De toda essa montanha, só 17,4% foi reciclado do jeito certo. O resto, o destino é incerto, mas na maioria das vezes acaba descartado ilegalmente, poluindo o meio ambiente. E é aqui que a gente chega no grande paradoxo do lixo eletrônico. Porque ele é, ao mesmo tempo, uma coisa incrivelmente valiosa e extremamente perigosa. Pois é, 57 bilhões de dólares. Esse é o valor estimado só das matérias-primas que estão lá, no meio desse lixo todo. A gente está falando de bilhões em ouro, prata, cobre, que estão sendo literalmente jogados fora. Mas de onde vem tanto dinheiro? Bom, dá uma olhada nessa tabela. A concentração de metais preciosos nos eletrônicos é absurda. Se a gente pegar a placa de circuito de um computador, por exemplo, a quantidade de ouro ali dentro pode ser centenas de vezes maior do que a que se encontra nas melhores minas. Por isso, o nome mineração urbana. A ideia é extrair riquezas do nosso próprio lixo. Só que nem tudo são flores, né? Esse tesouro todo tem um lado bem sombrio. Junto com todos esses metais valiosos, os nossos aparelhos eletrônicos carregam mais de 1.000 substâncias tóxicas. A lista é longa. Inclui metais pesados como chumbo e mercúrio. E o grande problema é que quando um aparelho desses vai parar num lixão comum, essas substâncias vazam. Elas contaminam o solo, a água e criam um problema ambiental que pode durar gerações. E para entender o impacto humano disso, essa citação da Organização Mundial da Saúde é chocante. Ela mostra o custo real. O descarte informal, muitas vezes feito por crianças em países de baixa renda, cria focos de contaminação tão absurdos que acabam entrando na cadeia alimentar com consequências devastadoras para a saúde. Então, a grande pergunta é: como é que se separa o tesouro do veneno? Bom, é aí que entra uma espécie de alquimia moderna: a reciclagem. O objetivo é justamente a tal da mineração urbana. A ideia é simples e genial. Em vez de cavar buracos gigantes na terra para achar metais novos, a gente minera o lixo que já foi produzido. É um pilar fundamental do que se chama de economia circular. O processo industrial é fascinante e pode ser resumido em 3 etapas principais. Primeiro, a triagem, que separa os aparelhos para otimizar o processo. Depois vem a desmontagem e a trituração, que quebra tudo em pedaços menores. E, por fim, tecnologia super avançada separa os materiais valiosos, como metais e plásticos, para que possam ser reutilizados. Esse fluxograma aqui mostra o caminho completo. Tudo começa com a coleta, claro. Depois da triagem, os componentes são separados. Os metais, por exemplo, passam por um processo magnético e depois por outras técnicas para separar o cobre do ouro, enquanto plásticos e vidros seguem suas próprias rotas de reciclagem. Então, do que são feitos os nossos eletrônicos? Esse gráfico aqui é bem revelador. Quase metade é ferro e aço. Os plásticos são cerca de 20%. E uma fatia valiosíssima de quase 13% é de metais não ferrosos. É ali que se encontram o cobre, o alumínio e os metais preciosos. Agora, vamos focar em um dos componentes mais problemáticos e, ao mesmo tempo, valiosos: as baterias de íon lítio. As baterias são um exemplo perfeito desse dilema. São super ricas em materiais críticos como cobalto e lítio, mas também são pequenas bombas relógio. Se forem perfuradas ou esmagadas enquanto ainda tem carga, elas podem explodir num incêndio químico bem violento. Então, como reciclar essas baterias com segurança? O primeiro passo é desativar a bomba. Elas são mergulhadas numa solução salina que drena toda a energia restante de forma lenta e controlada, neutralizando o risco de explosão. Apenas com a energia zerada é que as baterias são trituradas. Mas isso acontece numa câmara sem oxigênio para evitar qualquer faísca.
O resultado é um pó escuro, a chamada massa negra, que é onde se concentra todo o tesouro: cobalto, lítio, níquel, tudo pronto para ser extraído e reutilizado. Bom, o que a gente viu até agora é a realidade atual, mas a inovação está transformando este problema numa oportunidade ainda maior. Vamos ver um exemplo fascinante. Pesquisadores na Suíça criaram um método revolucionário para extrair ouro de lixo eletrônico. E o ingrediente principal é surpreendente. O processo usa uma esponja especial, feita a partir de proteínas do soro do leite. Quando o lixo eletrônico dissolvido em ácido entra em contato com ela, a esponja age como um ímã seletivo, capturando apenas os íons de ouro. Depois, a esponja é aquecida, a proteína queima e o que sobra é uma pepita de ouro puro, uma solução elegante e sustentável. E economia por trás disso. Para cada dólar investido no processo, é possível recuperar $50 em ouro. Isso não é apenas ambientalmente correto, é incrivelmente lucrativo, o que impulsiona a adoção da reciclagem. Isso nos traz de volta à questão fundamental. O que a gente descarta não precisa ser lixo, pode ser um recurso valioso. A diferença entre poluir o planeta e alimentar uma economia circular começa com a simples decisão de descartar os eletrônicos antigos no lugar certo. A escolha é de todos nós.